O tema que a gente escolheu para agora, né, é Caos e Realidade Global, que é o início do tema que a gente trata no curso de permacultura. A permacultura ela é propositiva, é uma filosofia de trabalhar soluções, né, mas a gente inicia o curso falando sobre as crises, os caos, o porquê do caos da produção de alimento, porquê do caos do gerenciamento de água e poluição da água, né? O porquê do gasto absurdo com o sistema construtivo, o porquê do sistema de geração de energia, etc, etc. E aí, à medida que o curso vai andando, você vem trabalhando a partir da metodologia do design, que é a primeira parte, né? Design não tem uma tradução literal para português, seria planejamento, então a partir daí tu vai entrando nos temas como produzir alimento orgânico, como trabalhar com geração de energia renovável, quais são os sistemas para manejo de água, sistemas de construção e etc. Então a gente vai trabalhar hoje à noite um pouco sobre a questão do caos e realidade global em função do que a gente está vivendo agora, certo? Então, são três coisas que a gente quer abordar. Uma, excesso e escassez, certo? Tem um ditado popular que diz que depois da tempestade vem a calmaria, não é isso? Ou seja, depois que você passa por um processo dramático ou difícil, vem a situação da calmaria, né? Então, nós estamos entrando, vamos dizer assim, agora, nessa situação, entrando num processo da tempestade, né? Não estamos muito dentro dela ainda não estamos sentindo como estão outros países, nos referindo agora com relação à questão do vírus, né? E a questão é como é que nós vamos passar por isso e como é que vai ser o fim disso, né? Então, eu vou citar como exemplo algumas situações, como foi, por exemplo, o que muda, né, de um lugar para outro, né? Por que num país acontece a coisa de um jeito e no outro? Então tem um exemplo muito interessante, né, e a gente volta depois nisso, que foi a situação da ilha espanhola, onde está a República Dominicana e o Haiti, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Haiti um tempo, assim como o pessoal da Etiópia, então consegui comparar, ou seja, realidades diferentes de povos que estavam com muita dificuldade para ver como é que reagem diante disso. Bom, a República Dominicana e o Haiti estão os dois na mesma ilha, ou seja, é o mesmo ambiente e culturas diferentes, né? Ou seja, atitudes diferentes com relação à vida no mesmo ambiente. E aí que nós temos que nos ater, ou seja, porque todo o processo é um processo cultural, por isso a palavra permacultura é muito interessante. Como é que eu trabalho com uma cultura permanente? Como é que eu crio o futuro, né? Que é o que a gente quer discutir. Então, são essas três coisas que a gente quer abordar. Uma, o excesso e a abundância, certo? A crise, o caos como uma oportunidade e a permacultura como uma ferramenta para trabalhar essas coisas, certo? Então, vou voltar ao exemplo do Haiti. Essa ilha, né, tem hoje mais ou menos mais de 15 parques na área da República Dominicana preservados, ou seja, fontes de água, vegetação abundante, etc, etc. Quem pegar uma foto aérea, quiser entrar na internet e olhar, vai ver isso já de cima do avião ou de uma foto aérea. E a metade da ilha, a parte menor da ilha, que é do Haiti, você vai ver tudo destruído, não tem árvores, as fontes de águas estão secando, o solo está completamente destruído, a erosão é profunda e a miséria, obviamente, segue o ritmo do solo, né? Não tem solo, não tem vida. E como é que pode, ou seja, no mesmo ambiente você ter duas realidades diferentes? Esse é o ponto, ou seja, qual é a influência cultural que a gente tem a ponto de levar ao colapso uma civilização? Então, o que nós estamos vivendo agora? Se eu pensar assim, a Inglaterra teve uma atitude com relação ao vírus que foi pensar, não, se a gente deixar acontecer, certo? Que se instale, acaba tendo um gerenciamento, o vírus vai morrendo, algumas pessoas podem morrer, mas vai acontecer resistência, etc, etc. Nos jovens não é tão grave, etc, etc. Quando a coisa começou a se expandir, eles viram que foi uma decisão errada. Aí voltaram atrás. Só que aí a coisa já está instalada. Porque a cada 5 dias dobra a população contaminada. Isso é um dado, eu não estou chutando isso. No mínimo dobra.
Os países que conseguiram tomar uma atitude mais cedo, certo, conseguiram fazer com que reduzisse isso. E no caso do Japão, né, por ser um país muito bem organizado, conseguiu reduzir todo esse processo. Então, as questões culturais mudam tudo, ou seja, no Japão tem um terremoto, um tufão, né, e um mês depois você está com as estradas tudo funcionando, alguma coisa uma semana depois. No Haiti aconteceu coisas similares e leva mais de 2, 3 anos até aquilo conseguir se fortalecer. Então, tudo está no processo cultural, ou seja, como é que a gente lida com essas situações, né? E às vezes, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: você vai chegando em São Paulo, por exemplo, de avião ou de carro, e tu enxerga aquela mega poluição, certo? Só que a hora que tu entra dentro da cidade, tu para de ver a poluição, você é parte dela, certo? Então, assim, quando é que a gente consegue se ver fora disso? Então, o chamado agora, né, para esse momento, que eu entendo que é um momento da quarentena, é o momento da reflexão. Ou seja, então aí, respondendo uma primeira parte aqui do que eu coloquei, né, dessas 3 partes, ou seja, onde entra em excesso e escassez e causa e oportunidade, eu entendo que a primeira oportunidade agora, diante do caos que estamos vivendo agora, um início, né, um prenúncio do problema que pode ser muito grave ou não, vai depender da nossa atitude, por isso que eu estou dando esses exemplos, né, é que a realidade com que a gente enfrentar a situação pode mudar completamente, de 1 a 10, ou seja, o problema, né? Então, como eu dei o exemplo do Haiti, eles não conseguem nem manter os parques, certo? Os parques estão todos os dias são invadidos e queimados. Em contrapartida, a República Dominicana tem mais de 10 parques preservados. Então, e com isso eu tenho água, obviamente, né? E então, se eu penso assim, como oportunidade num caos desse momento que nós estamos vivendo agora, é clássico que a gente tem que aproveitar esse resetar, ou seja, a nossa vida, resetar o nosso processo. Estou usando um termo da computação, eu sou bem lento com essas coisas da informática, ou seja, para poder fazer o silêncio, que é o que está faltando, que é onde a gente for falar de excesso depois, né? Ou seja, precisamos refletir, parar. Então, a oportunidade que a gente está tendo agora com essa situação é poder parar, refletir e tomar as rédeas das nossas histórias, de cada um, e fazer as mudanças que a gente precisa fazer, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar nessa situação, né? Então, esse seria um primeiro ganho, né, de um processo entre causa e oportunidade, seria a reflexão, a parada, ou seja, nós estamos tendo tempo para parar. Não é um tsunami que está vindo a 700 km por hora e invadindo a cidade e tomou conta de tudo e terminou. Não, é algo que tem como a gente estar avaliando daí para frente, né? E se a gente pensar na questão dos excessos, se você for ver, nós tínhamos, há um tempo atrás, uma festa por ano, onde a gente bebia 3, 4 dias, que era o carnaval, né? E depois passava aquela situação toda, se voltava ao trabalho, enfim. O que nós temos hoje, culturalmente falando? Nós temos praticamente uma festa por semana, né? E os jovens hoje, se não vão a uma festa dessas, parece que o mundo acabou. As pessoas acham que para poder estar vivas, tem que estar com um som alto, vivendo intensamente alguma coisa, ou com droga, ou com bebida. Então, a leitura cada vez é menor, as formas das relações cada vez são mais complicadas, né? Então, nós estamos vivendo um processo de excesso de comida, excesso de música, excesso de viagens, excesso de roupa, excessos e excessos e excessos. Aí um pequeno vírus, um pequeno ser, entra na história da humanidade, porque é global agora isso, certo? Desencadeia um processo de quarentena, onde as pessoas se obrigam a ficar nas suas casas, né? E, obviamente, muita gente agora está refletindo sobre o que fazer com o seu tempo, né? E o que a gente ouve é que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ou seja, então, o que eu estou fazendo com a minha vida? Já o Edir Macedo diz que templo é dinheiro, né? Então, templo
é dinheiro, né? Para nós estamos falando em tempo, não em templo, né? Mas tempo, então, é vida, né? E o que a gente, então, está fazendo com a nossa vida, né? Esse é o ponto. Então, o que acontece? Tem pessoas com 5 dias agora de quarentena, né? Restritos a ficar em casa, entrando em conflito já. Então aí entra um outro aspecto, né? Eu separei pelo menos 5 aspectos que levam as sociedades a chegar em colapso, né? Isso são estudos, um deles do Jared Diamond, que fala um pouco das sociedades antigas, como eu citei agora aqui o Haiti, vou falar da Ilha de Páscoa também, que entraram em colapso por vários motivos. Então, por exemplo, um dos motivos, né, de colapso é o impacto humano no ambiente. Esse é um momento, uma forma de impacto, uma forma de colapso que uma sociedade pode enfrentar, certo? Impacto no ambiente, ou seja, erosão de solo, etc, etc. Que foi o caso que aconteceu na Ilha de Páscoa, né? Começaram a cortar árvores. Chegou um ponto, isso fazendo rapidamente, isso é um capítulo inteiro do livro. No curso a gente enfatiza bastante isso, porque a gente entra em tema de água, entra em preservação, etc, etc. Né? O curso tem quase 100 horas. Né? Então, na Ilha de Páscoa, houve um corte tão grande de vegetais, que chegou a um ponto que eles não tinham mais água, certo? E a pergunta dos alunos do Jared, na época que ele trabalhava isso, o Jared Diamond, era como que alguém cortou a última árvore? Como é que alguém teve, né, não parou? Por que eles não pararam? Essa é a pergunta das pessoas. E essa pergunta nós podemos fazer agora, ou seja, nós estamos vendo que está tudo contaminado, que as abelhas estão morrendo, que o herbicida 2,4-D está trazendo vários prejuízos, o glifosato também. E a pergunta que os jovens vão fazer para nós, nossos filhos vão fazer no futuro vai ser, mas por que vocês não pararam? Né? Ou seja, por que a gente não consegue parar? Por que a gente coloca sempre o negócio acima da vida? E agora, de novo, nós estamos discutindo da mesma maneira. Não podemos parar, senão o negócio vai quebrar. Assim, aí vamos nos matar todos. Né? Então, o fator interessante nesse caso, eu vou falar depois aqui em padrões, que é um tema da permacultura. Então, na Ilha de Páscoa, o que consegue? Quando você corta as árvores todas, que você fica sem água, o que aconteceu? Como é que eles começaram? O que eles bebiam? Ou seja, tu está numa ilha, termina a água, eles começaram a tomar suco de cana, como água, porque a água terminou. Nós estamos falando de pescadores que construíam barcos de 20 metros de comprimento e pescavam baleia em alto mar, certo? E chega um ponto que a madeira vai escasseando, eu começo a trabalhar com barcos pequenos, e pequenos barcos, aí eu começo a pescar com esses pequenos barcos, depois já não tem madeira nem para essas pequenas canoas, você já começa a pescar em beira de praia, por fim você já não tem madeira mais nenhuma. A natureza tem seus ciclos, assim como a humanidade também tem seus ciclos, a gente passa por ciclos. E a gente, quando casa, ou quando, né, acorda de manhã, acha que a gente vai ter só benécias na vida, tudo vai ser bom, tudo vai ser fácil, né? E não é. Não é assim, não funciona dessa maneira, certo? As coisas não são fáceis, a vida não é fácil, e a vida tem ciclos. Na vida de uma pessoa, você tem ciclos por setênio, a cada 7 anos você tem uma mudança, tem outros ciclos também que envolvem isso, né? E como humanidade a gente tem os ciclos também, como eu falei agora. Exatamente há 100 anos atrás nós estávamos passando por uma situação calamitosa, onde levou 100 milhões de pessoas à morte, né? A questão é como é que a gente passa por isso, né? Como é que a gente lida com essas situações todas, né? E principalmente rever as nossas ações, porque o que está impactando o planeta é a nossa vida. E agora dá para a gente ver claramente o fato de parar as indústrias, que reduziu drasticamente a poluição. Então nós temos aí que tentar saber o seguinte, né? Como que nós vamos criar essa linha do meio entre produzir, certo? Que não tem escassez, mas produzir de forma que não tem excesso. Porque a norma social é que a empresa todo ano tem que crescer X%. Essa é a norma, a normativa. Só que essa normose, essa normalidade está nos matando, né? E vai nos matar. O Império Romano era gigantesco, ocupava um território enorme, nunca se esperou que aquilo fosse ir ter fim, certo? Porque a gente achava como uma grande população organizada como aquela não teria fim. Pois bem, acabou.
né? Ou seja, tinha mais soldados que agricultores, produziam muito mais armas do que alimento, chegou a um ponto que não teve como manter aquela estrutura toda. É o que a gente chama hoje de insustentabilidade. Não tem sustentabilidade. É o que a gente está falando com todas essas monoculturas de agricultura que está acontecendo. Há décadas está se falando isso. Esse sistema não é sustentável, vai entrar em colapso. Acontece que o nosso tempo de vida no planeta, que é em torno de 70, 80, 90 anos, em relação ao planeta que tem 4 milhões e meio, a gente fica numa faixa muito pequena e não consegue ver a mudança. Então o Diamond, no livro Esse Colapso, ele dá um exemplo interessante. Ele morava em Montana, ele sai de Montana, passa uns 10 anos fora, quando ele volta, ele pergunta para os amigos dele, vocês viram que a montanha começou a degelar, mudou muito a realidade da montanha? E aí os amigos deles que não, que é o que a gente fala do sapo dentro da panela, a água vai esquentando devagarinho, o sapo não vê, quando ele vai ver ele não tem mais como sair da panela e morre. Então nós estamos meio que como sapo na panela, as coisas estão chegando numa crise e a gente não está se dando bola. Nós faz mais ou menos 5 anos que estamos ouvindo que as abelhas estão morrendo, e as abelhas estão morrendo em grande escala, ou seja, sem abelha não tem polinização, sem polinização não tem vida, e no entanto tu não vê uma medida drástica para dizer, não, a partir do ano que vem chega, ou a partir de agora chega, porque não tem como, ou seja, né? Mas o que conta? Conta o prejuízo, não, mas nós não podemos ter prejuízo, que aí nós não podemos parar de usar o veneno, que vai acontecer aquilo outro, né? E eu espero que com essa história agora do vírus a gente não faça a mesma coisa, porque vai ser uma atitude de muita incoerência, né? Bom, então, quando a gente pensa, né, em permacultura, a gente traz muito uma coisa que a gente chama de leitura da paisagem, certo? Leitura da paisagem. Como é que eu leio a paisagem? O que eu estou lendo na paisagem? O que eu estou vendo efetivamente na paisagem? Né? Então, assim, tem vários exemplos que a gente pode trabalhar, né? Tem um fato, por exemplo, aqui eu vivo numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, que chove mais de 1.500 milímetros por ano. Em 2015, 2016, choveu mais de 2.000 milímetros, né? Ou seja, chuva para a Amazônia, né? E a cidade, de novo, não tem água, né? A cidade tem 200 anos, certo? 200 anos, e todo ano tem problema de água. Imagina tu chegar, por exemplo, alguém que mora na Tunísia, ou alguém que mora, sei lá, na Austrália, que metade do país ou mais da metade do país é deserto, dizer que tu mora num lugar que tem 1.500 milímetros de chuva, quase 2.000 milímetros de chuva, e você não tem água. A pessoa não vai entender isso. Quem vive num lugar que não chove. Ou seja, então, por que não se tem água? Né? Qual é a lógica que consegue ter uma gestão de governos, não é desse nem daquilo, que consegue fazer com que uma cidade fique sem água? Se você pegar uma foto aérea da região e fazer uma leitura dessa região, você vai ver que todas as barragens, os grandes lagos que atendem às lavouras de arroz, todas elas são infinitamente maiores do que o lago da cidade. Ou seja, as pessoas particulares que fizeram suas barragens para abastecer as suas lavouras têm mais água do que a população. E para fazer um projeto de abastecimento de água na cidade, depende de vir um recurso federal, depende de não sei do que. Então, assim, tem algo na nossa inteligência, tem algo na nossa conduta que está faltando realmente virar uma chave, sabe? Nós estamos precisando realmente virar uma chave, né? Ou seja, a Itália avançou, né, quando reuniu todo mundo numa língua só. Se você pensar como é que formou a Turquia, foi quando as tribos todas se juntaram, né, e formou um governo só. Nós estamos no Brasil com cada vez mais partido político. Cada partido defende uma parte. Cada partido defende uma parte. Um defende o aposentado, outro defende o fazendeiro, outro defende o trabalhador. Ou seja, e defender partes não adianta, nós temos que defender o todo. Ou seja, e essa é a nossa crise, pensando dessa forma, é que nós não conseguimos ainda entender uma forma de defender esse todo, né? Então, a grande oportunidade que eu estou vendo agora, no momento que eu vejo e assisto que uma quarentena começa a acontecer, é interessante porque você tem uma ordem de recolher, uma ordem de parar aulas, uma ordem de abrir só o que deve ser aberto, etc, etc. Então, em algum momento, e isso é uma coisa positiva, no momento que tu começa a pensar que existe uma forma ainda de nós ter uma ordem.
Porque para eu poder ter regra, para eu poder ter liberdade, eu tenho que ter regras. E as pessoas acham que regra tolhe. Não, a regra te dá liberdade. Porque se a polícia diz que eu posso andar 90 km por hora e eu ando a 90 km por hora, eu estou livre, ninguém vai me atacar. Certo? Então ali a regra te traz liberdade. Né? E como é que nós conseguimos então agora trabalhar uma certa liberdade dentro desse processo de regra? E a primeira coisa, repito, é a reflexão sobre o que está acontecendo, né? Refletir seriamente com o que está acontecendo e principalmente aproveitar essa quarentena para rever os nossos modos de vida, né? E rever as nossas capacidades e coisas que nós podemos fazer. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, como soluções, né, para um processo desses, eu diria que formação de redes, né, de colaboração, né? O grande problema do Brasil, né, num sistema de abastecimento, por exemplo, de alimentos, são os atravessadores. Os atravessadores ganham mais de quem planta, né? Então nós temos que fazer uma forma de cortar esse processo, ou seja, tirar os atravessadores, né? E no momento que tu vai lendo na paisagem que vai aumentando o número de camelôs nas ruas, no Brasil inteiro, é sinal que tu está tendo uma crise econômica, certo? Porque tu está trabalhando só na base do intermediário, a pessoa que está comprando para revender. E isso só traz inflação. Revendas e revendas e revendas de carro e coisa dessa natureza. E qual é o pensamento? Né, de um gestor para trazer desenvolvimento para a cidade? Geralmente é trazer uma empresa para gerar emprego. Esse é o pensamento normal, comum. Vamos trazer uma montadora, vamos trazer não sei quem. Né? Agora, eles confundem crescimento econômico com desenvolvimento. Crescimento econômico é isso, eu trago uma empresa, essa empresa se instala, gera X emprego, tá. Desenvolvimento, eu vou fazer uma leitura real da cidade e vamos, a partir das deficiências da cidade, gerar trabalho, gerar trabalho. Né? Se tu pegar a maioria das cidades, não gera o próprio alimento, não tem o próprio alimento. Nós teríamos que montar um plano de trabalho para que se gerasse alimento no lugar. Né? Nós tivemos uma experiência numa cidade aqui perto, onde um mercado grande consumia, fazia embutidos para exportação. Essa empresa comprava esses produtos do atacado central, como é que chama? Esse que tem em São Paulo, que tem em Porto Alegre, que vende produtos, né? E aí o que a gente fez? Fez um levantamento com essa indústria de quanto é que eles consumiam de tomate, de cebola, hortaliça, etc. Reunimos agricultores da região, expomos para eles a quantidade de produtos que essa empresa estava comprando de fora, ou seja, levando o dinheiro do município para fora, e a partir daí trabalhamos com esses agricultores a produção, organizando essa produção e entregando. Ou seja, eu pego um recurso que está saindo do município, organizo um grupo de agricultores, monto uma associação e faço com que esse recurso fique no município. E aí eu faço com que isso gere trabalho e renda, não emprego, trabalho e renda. Né? Então, quais são as soluções para essas crises? As soluções têm que ser resolvidas de dentro para fora, desenvolvimento endógeno, como se diz. Ou seja, eu preciso criar a partir daí. Essa é a verdade. Né? E geralmente, você pode conversar com a maioria desse pessoal da política, sempre o pensamento é trazer uma empresa de fora. Né? Então, um outro exemplo. Agora a cidade próxima aqui, né, resolveu levar água da cidade para os sítios no campo. Se você ouve isso, o que você lê a partir daí? O que você acha que vai acontecer a partir daí? Se eu pego o tratamento de água da cidade, aqui o meu vizinho, aqui perto também está acontecendo isso, estão fazendo isso. Então, eu pego água tratada da cidade e faço encanamento para levar para o campo. O que pode acontecer ao longo do tempo isso? Caos, problema. Por quê? Porque o campo é que tem que abastecer a cidade de água, não o contrário. Então eu estou levando água tratada com cloro e com sulfato de alumínio, porque que são contaminantes, quando eu poderia fazer com que o cara tivesse uma água potável. Ou seja, então a lógica de resolver a coisa está errada. Então os problemas acontecem e o caos acontece porque as nossas atitudes são equivocadas. Então nós temos que fazer uma leitura real dos problemas. Né? E a gente tem assistido isso diariamente. Né? Diariamente, as formas como a gente está atuando com relação a isso. Né? Bom, então,
A permacultura traz várias soluções, por exemplo. Esse assunto de água, como eu abordei agora, se tu pensar, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados, ela gera, num lugar que chove 1.500 milímetros, 150 mil litros por ano, só o telhado dessa casa. 150 mil litros por ano, uma casa, um telhado. Uma família consumiria em torno de 170 mil litros por ano, ou seja, até falta 20. Não sei se me faço entender. Então, a cidade, na verdade, conseguiria gerar água para ela mesma. Então, esse é o raciocínio da permacultura. Eu enxergo uma casa, um telhado de uma casa como árvore, né? Então, eu poderia, tanto a água tratada, reusar a água para algumas coisas, como eu também pegar e coletar água de todos os ginásios, de todas as escolas, de todos os lugares, né? E atender a cidade com essa mesma água. Obviamente que eu não tenho que estar levando essa água a quilômetros de distância, porque corre o risco de romper um cano, da patrola passar por um cano desse, enfim. Então, o caos já existe. Eu não posso aumentá-lo, eu não posso aumentar o caos, né? Se eu for pensar, por exemplo, em água, reuso de água só para lavar veículos, etc, etc. Nós estamos usando água potável para isso, em vários lugares. Então, a permacultura, para nós, é uma coisa que não tem lógica isso. Sempre tu tem outras soluções melhores do que isso, né? Então, se eu for pensar, né, que eu preciso reduzir impacto, né, e isso é uma necessidade premente. Eu fiz uma viagem para a Suíça, e a gente visitou vários lugares, eu fiz uns 3.000 quilômetros de carro. Eu não vi nenhuma erosão, viajando 3.000 quilômetros de carro. Bom, como é que funciona a agricultura na Suíça? Eles têm um plano, certo? Onde você tem que plantar pelo menos 5 tipos de cultura por ano. Há uma fiscalização na propriedade do sujeito para ver se isso está acontecendo, certo? E, obviamente, que o cara tem que cuidar do solo, não pode ter erosão, etc. Mas quando o sujeito vai no banco e pega algum recurso, ele tem que apresentar um plano de trabalho agrícola para a propriedade dele por 5 anos. Então, ele tem que plantar 5 tipos de cultura por ano, de inverno e de verão, e ele tem que pegar e apresentar um plano de trabalho para a propriedade por 5 anos. Aí, o resultado é o quê? Tem que reconectar aqui. O resultado é o quê? Solo preservado, produção de alimento abastecendo o país, certo? Geração de energia, geração de trabalho, etc, etc. Qual é o plano agrícola do Brasil? Eu pergunto para vocês. Já se perguntaram qual é o plano agrícola do Brasil? Eu respondo. Tu vai no banco, pega um dinheiro para plantar 1.000, 2.000, 5.000 hectares de soja, certo? E aí daqui a 6 meses tu vai lá e paga. Esse é o plano agrícola. Ou seja, você não tem que preservar uma nascente, não tem que plantar nenhuma árvore, você não tem que ter preocupação com o solo, né? Não tem que fazer 3, 4 culturas de recuperação, nada, nada. Agora eu te pergunto o seguinte, ao longo do tempo, qual vai ser o resultado disso? Terras degradadas, erosão, solo pobre, etc, etc, etc. Ou seja, então quando a gente chegar num colapso desse, a gente vai meter as mãos na cabeça e dizer, pá, mas tu vê como é que a gente chegou nesse ponto, agora o solo não produz nada. Mas é óbvio. Então a gente brinca que a permacultura é a cultura do óbvio. É óbvio. É óbvio. Os países sérios, que estão levando as coisas a sério, não estão fazendo dessa forma, né? E de solo pobre, tu não tira ninguém, não sai nada daí. Do nada tu não tira nada. Né? De um solo pobre tu só tira coisa pobre, né? E a gente está nessa lógica de adubo químico como se isso fosse reestabelecer, né, reestabelecer o solo dessa forma, né? O assunto, né, para quem está em casa agora, né, é como é que você pode de repente produzir alimento, né, ou chegar a próximo a agricultores que estão produzindo alimento, né, e tentar criar essa rede de abastecimento, ajudar nesse processo dessa rede de abastecimento, né. Essa é uma das questões, né. Compra direta com produtores. Por quê? Porque você vai tirar toda essa outra cadeia. E esse processo agora que está acontecendo é um momento da gente refletir sobre todas essas coisas, sobre esse excesso abusivo de som, excesso abusivo de roupa, excesso abusivo de uma série de coisas que não precisam.
O consumo de refrigerante no país é uma coisa absurda. Nós estamos gastando água para fazer refrigerante, que está fazendo as pessoas ficarem obesas, que vão acabar indo para o hospital. Então não tem nada que não esteja interligado, está tudo interligado, né? Então, e outra prova desse processo que a gente está vivendo agora é um vírus que estava na China, agora está aqui em Bagé, no sul do país. E vai tomar conta do mundo inteiro. E a gente, quando fala que está tudo interligado, parece que você está falando uma coisa que é abstrata, mas não é, ela é muito concreta, né? Já se fez levantamento, se sabe que boa parte de fósforos que chega, nutrientes que chega na Amazônia, vem do deserto do Saara. Nunca se pensou numa coisa dessa, está tudo interligado, não tem nada separado. Então, à medida que passa que vai passar agora esse tempo dessa quarentena, eu acho que a gente vai refletir muito sobre o aspecto do consumo, né? Por quê? Porque nós vamos estar privados de sair, privados de fazer as coisas. E tem outros fatores que são os fatores psíquicos, porque tem gente que com 5, 6 dias de confinamento em casa já está quase enlouquecendo, porque as pessoas não têm hábito de leitura, né? Então, em vez de pegar um livro para ler, né, fica remoendo ou assistindo coisa que não interessa, né? Então, esse é um momento interessante para ler, um momento interessante para escrever e para tentar produzir alguma coisa em casa, de comida, ou tentar pregar, ou tentar fazer alguma coisa, né? Investir nisso, né? Com ferramentas, enfim, né? E estudar, né? Então a gente vai agora, a partir dessa semana, começar a tentar fazer uma live por mês, né? As pessoas que estiverem interessadas podem mandar perguntas para nós, a gente vai responder, e a partir dessas perguntas nós vamos criando esses temas, né? O próximo tema que a gente vai entrar vai ser água, né? E, em seguida vamos entrar também nos processos da filosofia da permacultura e outros temas, né? E a ideia é que as pessoas façam isso, possam ir escrevendo e a gente vai anotando essas perguntas para ir entrando nas respostas com vocês. Eu vou pedir para a Tati dar uma palavrinha para vocês aqui, que está junto comigo, né? Para dar um alô para vocês. Uma outra live já vai ser junto com ela também, certo? Aqui a pessoa está perguntando se vai ser uma live por mês. Nós vamos tentar fazer uma live por semana, certo? Então a Tati vai dar uma palavrinha aqui também. Uma live por semana, a gente vai tentar, a próxima na segunda-feira às 20 horas. E mandem as perguntas e temas e coisas que vocês querem saber. Então a primeira ideia hoje era a gente ter essa postura de que a crise é uma oportunidade. Está sendo uma oportunidade para a natureza se recuperar, mas é uma oportunidade para nós também refletirmos, pensarmos um monte de coisa e ver que a gente cria oportunidade tanto na hora da emergência, como a gente cultiva oportunidade, sustentação e segurança para o futuro a partir das crises que já passaram. Então a ideia dos padrões e dos ciclos é entender que a gente já passou por vários conflitos, mas a gente não criou oportunidades que pudessem prevenir outras crises. Então, o nosso momento de crise atual é viver a crise, bem vivida, e pensar o que a gente pode fazer depois. Enquanto está vivendo a crise, cultivar principalmente um estado de cooperação, porque agora é a hora de se ajudar e não de cada um pensar em si, guardar as coisas em si. E quem pode fazer muito isso agora são as fazendas de permacultura, porque elas criaram uma sustentação, tanto que para nós, por enquanto, a nossa realidade não mudou muito, porque a gente é menos dependente de todo o sistema dependente que a gente cria de manutenção da nossa vida, do nosso consumo, de tudo que a gente precisa. Então é o seguinte, vamos tentar uma live por semana, vamos marcar já segunda-feira às 20 horas. A gente criou também um canal no Telegram. Lá no link da bio do Instagram, vocês podem entrar nesse canal. A gente vai compartilhar conteúdo todo dia lá. Ali, no caso, vai ser um grupo fechado no Telegram, né? E acompanhem também esse canal que a gente vai colocar no ar já na semana que vem, da filosofia da permacultura, porque isso vai ajudar a gente a mexer naquele lugar que mais cria as coisas, que é o lugar onde a gente pensa e sente, né? Conforme a gente pensa, sente e percebe, a gente cria o mundo. Meu companheiro aqui, o Sérgio Rocha, está fazendo uma pergunta que quem está trancado em casa, o que pode fazer com permacultura, por onde começar? E é interessante uma questão que a gente tem acompanhado, porque nós estamos com 3 núcleos habitacional próximos aqui da sede do IPEP. Pega uma cadeirinha para ti aqui.
E, por exemplo, o que eu acho que não deveria ser feito com a população de baixa renda, né? É colocar essas pessoas nesses núcleos habitacionais, nesses apartamentos pequenos. Por quê? Porque o sujeito trancado ali, a única possibilidade dele é se tiver um emprego. E essa ideia do emprego é uma coisa muito complicada, porque nós temos que gerar trabalho. Se a pessoa estivesse morando numa pequena casa, mesmo que fosse numa casa, não fosse um sítio, mas se tivesse um terreno, ela poderia ter uma garagem. Nessa garagem ela podia, respondendo um pouco a pergunta do Sérgio, podia estar construindo um banco, podia estar fazendo uma arte qualquer, mexendo com papel, mexendo com madeira, mexendo com qualquer coisa, enfim. Então, eu acho que quanto mais carente a população, mais espaço elas precisam. É o contrário. É o contrário, é totalmente ao contrário. O sujeito poderia criar uma galinha, pode montar uma pequena horta, enfim. Então, tu pega uma pessoa que tem uma carência já e que trabalha com salário mínimo e tu coloca ela numa situação onde ela não tem outra saída, a não ser sair de casa para trabalhar, né? E aí, se ela não tem emprego, o que você faz? Né? Não tem. É muito complicado isso. Então, a visão está equivocada disso. Então, ou seja, como é que a gente constrói o futuro, que foi um pouco que eu falei antes, né? Então, nós temos que construir o futuro. De que maneira? Planejando coisas que têm um mínimo de bom senso, um mínimo de inteligência, né? Porque, senão, a tendência, como eu disse, a história é cíclica, certo? E as coisas são padrões, a natureza segue padrões, e nós não fugimos da natureza, porque nós somos parte dela, realmente, celularmente, parte da natureza. Então, acontece isso, ou seja, se eu pegar um copo de Becter e botar um pouco de algum nutriente lá e botar algumas bactérias, elas vão começar a se proliferar, até que vai terminar os recursos, certo? Então, se eu não tenho, mas são bactérias, né? Mas eu tenho que ter uma gestão disso, certo? Então, assim, eu tenho uma ilha, né, como Florianópolis, e se eu resolver agora me mudar para lá com 50 pessoas, ninguém vai dizer que não. Ou seja, uma ilha minimamente deveria ter o quê? Um controle populacional, né? Então, o país tampouco tem controle populacional. Nós temos que ter controle populacional, né? E aí eu posso dizer assim, não, a opinião do fulano é uma coisa, a opinião do Beltrano é outra, porque hoje todo mundo tem opinião, já viu? Todo mundo virou jornalista. Só que é o seguinte, se você pegar e estudar todas as civilizações que entraram em colapso nos últimos séculos ou milênios, você vai ver que todas elas que conseguiram sobreviver ao colapso, elas faziam controle de natalidade. Todas, as tribos, todas, né? Então, nós não podemos fugir disso, né? Ou seja, o controle da natalidade é uma coisa básica, porque não tem como colocar todo mundo, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Então, quando eu começo a planejar coisas, seja no âmbito de uma fazenda, seja no âmbito de uma prefeitura ou de um estado, eu teria que ter o pensamento a partir dessas lógicas, que a gente chama, que é o óbvio da permacultura. Eu preciso trabalhar com o óbvio, né? Obviamente, como eu disse, eu não posso levar água do campo, da cidade para o campo. Ao contrário, eu tenho que levar do campo para a cidade, né? Então, nós temos que arrumar estradas, por exemplo, que durem no mínimo 5 anos, 3 anos. Não dá para estar arrumando estrada, cada vez que chove arruma estrada de novo. Tem técnica para isso? Tem. Por que não se faz? Não é isso? Né? Então, tudo isso para nós está relacionado com permacultura. Por quê? Porque a lógica que a gente trabalha é uma lógica de economia de energia. Ou seja, eu preciso economizar energia em todos os sentidos, não é do interruptor da luz, né? Energia do meu tempo, do meu trabalho, das minhas ações, das ações do outro, de tudo. Ou seja, então um bom planejamento permacultural, ele leva em consideração a redução do impacto no ambiente. Quanto menos impacto eu crio, né, melhor é o aproveitamento da energia que eu estou gastando. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente trabalha o curso de permacultura, a gente trabalha, como eu disse no início, a questão do caos e depois a questão do método de permacultura, ou seja, como é que eu penso, né? Ou seja,
Porque geralmente as pessoas que nos contratam para consultoria, os e-mails que a gente recebe, é assim, bom, eu tenho um sítio, não sei do que, não sei como é que eu faço isso. Né? Ou eu vou comprar um sítio, eu estou em dúvida, que eu tenho 3 que eu olhei, não sei qual é que eu decido. Então, na verdade, qual é a questão? As pessoas não sabem decidir. Por quê? Porque não tem base para decidir. Como é que eu decido? Por que eu coloco uma árvore aqui e não coloco lá? Por que eu coloco uma casa aqui e não coloco ali? O que leva a pessoa a decidir? Certo? Então, esse é o ponto, né? Então, a gente, além do conhecimento, do estudo, tem o que eu gosto de dizer, que o diabo sabe mais por velho do que por diabo, né? Então, você tem, como eu chamo, o PVA no assunto, né? Que é puta velho no assunto, né? Ou seja, você tem uma experiência que você consegue fazer uma leitura da paisagem para tomar a melhor decisão. E geralmente o que você está vendo é obras pequenas e grandes em várias áreas que não seguiram a menor lógica de orientação solar ou de inclinação de terreno ou por aí afora. Estradas que passam por cima de nascentes, depois rebenta todas as estradas. Então tem coisas que para nós, a gente diz que é isso, que é a cultura do óbvio. Eu tenho que trabalhar com o óbvio. A partir do óbvio eu consigo resolver várias coisas. E geralmente a gente diz assim, não, mas isso é óbvio. Sim, eu tenho um carro, ele tem que ter uma step, porque o carro pode furar o pneu. Quantas vezes eu posso ter um carro novo que nunca furou o pneu, só que o dia que ele fura eu não tenho a step, né? Por isso que você tem um plano B. Né? Então, na permacultura, a gente diz que cada elemento tem que cumprir mais de uma função. E cada função é suportada por mais de um elemento. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui 3 fontes de água, 3 entradas de água, na verdade 4 entradas de água no terreno. Né? E o meu vizinho, que tem 10 vezes mais a área que eu tenho, certo? A cidade traz água para ele, quilômetros de cano até trazer água para ele. O cara tem uma fazenda e a água vem da cidade. Eu moro numa área 10 vezes menor que a dele e gero 4 vezes pontos de água. Eu tenho água de chuva, água de um poço, água de uma nascente e água do rio. Certo? Então eu tenho água potável, 2 tipos de água potável e 2 tipos de água para usar na agricultura. E só de cisternas nós temos mais ou menos quase 200 mil litros de água acumulada em cisterna. Então, tudo tem uma solução. Né? Tudo tem uma solução, uma forma de fazer melhor. Né? E a gente, quando fica falando, hoje é comum que toda a questão política fala nos programas de educação, né, e saúde, etc, etc. A pergunta que a gente faz é a seguinte: qual educação? De que educação nós estamos falando? Porque as pessoas estão acostumadas a cumprir prova, estão fazendo provas. Eu dei uma palestra agora outro dia numa escola agrícola, né? Quando eu terminei, eu perguntei para os alunos qual é botar 3 perguntas no papel sem botar o nome para não ter constrangimentos. A hora que vocês saírem daqui, com o que vocês querem trabalhar? Eram mais de 60 crianças, meninos de 20 anos, 18 anos. Né? Um deles colocou apenas que pensava montar um viveiro. Ou seja, a maioria, 99%, colocaram que querem fazer um concurso público para trabalhar na Embrapa, na Emater, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, ou seja, por que a gente não consegue fazer com que as pessoas queiram trabalhar, fazer trabalhos, ou seja, aprender a trabalhar com as mãos, transformar produtos, né? Então a permacultura traz esse elemento, ou seja, de valorizar o trabalho, né? E a partir do trabalho a gente gera renda, etc, etc. Eu acho que estamos mais fechando o horário aqui, né? Eu vou me despedir antes que apague isso aqui, né? Então, eu deixo um abraço, obrigado pelo carinho de todas as pessoas que entraram em contato, que mandaram um abraço, enfim. E a gente vai, então, na segunda-feira nos encontramos de novo, tá? E aí mande as suas perguntas que a gente vai tentar ir respondendo também. Um grande abraço e obrigado